Qual é o sentido da vida? Muitas pessoas se veem perdidas ao se depararem com essa pergunta. Para alguns, é só viver e morrer, ou sobreviver e morrer. Outros têm uma vida mais afortunada e só pensam em curtir. Mas fato é que essa é uma pergunta difícil de responder. Por que nascemos e para que vivemos? Aparentemente, os religiosos ou quem tem uma fé em algo consegue achar um sentido mais fácil para essa pergunta. Na grande maioria, o seu credo tem um final bom para eles. Após a morte, ainda existiria vida? Mas se não existir, qual o sentido em viver e depois de alguns anos ser esquecido? No máximo um retrato que durará mais alguns anos, logo após ninguém saberá quem você foi. Para quem deixou um legado, o que adiantaria se você não pode ver mais nada disso quando morrer? Não sentirá mais prazer em um legado, pois você não existe. Pessoas estranhas morarão na casa que você conquistou com muito custo. O seu carro ficará velho, sem valor, mas você se dedicou tanto e pagou tão caro. O dinheiro que você guardou mudará de mãos. Como dizia o rei Salomão, é tudo vaidade e não há nada de novo debaixo do sol. A corrida em busca de sobreviver nos esgota. Suprir necessidades básicas vira uma guerra. A busca por bens materiais nos cegam. O ciclo se torna infinito. Trabalhar, gastar e trabalhar para pagar. Estamos sendo treinados em uma prisão, preparados para uma realidade que nem queríamos. Começamos presos em uma escola. Para chegarmos na nossa tão sonhada liberdade, adivinha, presos em um escritório. Isso seria a vida da média, ou de quem pelo menos teve sorte, ou com muita luta e sem ajuda conquistaram. Conquistamos a façanha de nos mantermos presos. Tudo nos prende a algo. E a liberdade está onde? Em 30 dias de férias por um ano preso? Óbvio que a motivação em manter isso é: você precisa sobreviver. Alguns acham sentido no seu emprego, porque ajudam pessoas. Mas para quê? Todo mundo vai morrer. Sair dessa corrida é algo difícil, que poucas pessoas conseguem. Colocar nossa existência como culpa do acaso fortalece a ideia de que não existe sentido em viver. Qual o propósito disso? Por que bilhões de anos evoluíram seres humanos para morrer em menos de 100 anos? Essa era uma curiosidade que me perturba, pois como o ser humano foi regido e quem criou esse senso do certo e do errado? Há quem diga que esse senso foi se aperfeiçoando ao longo dos anos, mas olhando a humanidade hoje em dia, fica difícil acreditar. É tudo muito bagunçado. A humanidade em geral precisa de um norte. Precisamos saber para onde vamos e por que vamos. Algo que quebra essa crise existencial, porque por mais que o ser humano procure um propósito, no fundo, nada parece ter sentido. Negar isso é adiar uma dor. Adiar uma dor que vai chegar antes que partamos. Sabe-se lá para qual destino. Talvez o sentido da vida possa ser exatamente isso. Viver. Talvez o sentido da vida esteja na simplicidade, nas coisas pequenas. Bem, pelo menos para algumas pessoas. O jogo da vida se resume entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E isso acaba sendo um pouco científico, visto que o cérebro humano tende a procurar problemas. Se antes andar a pé era um problema, hoje um carro sem ar-condicionado vira um e voltamos para a corrida novamente. Ou a prisão. Trabalhar, consumir, trabalhar. O fato é que nunca nos libertaremos disso, mas deve ter alguns jeitos de amenizar essa sensação de perda de tempo. Talvez ser feliz pela oportunidade que temos de existir, sentir sensações, prazeres, medos, angústia, entre várias outras sensações. Tentar fazer o bem a quem está mais atrás nessa corrida, ou uma inexistência. Quando a morte vier, espero que ela me encontre vivo. Pior do que viver e morrer seria nem conseguir viver, apenas existir. Mas para viver, precisamos limpar nossas lentes de como aprendemos a ver o mundo. A comparação com outras pessoas parece ser inevitável. Já entendi que as coisas materiais são vaidades e estou longe de ter conquistado o que o rei Salomão conquistou. Porque seria fácil falar isso tendo de tudo. O mundo caminha a passos largos, jogando na nossa cara que nossa vida não é suficientemente boa. Mas dane-se o mundo. Eles não podem nos dizer o que precisamos para sermos felizes. Até porque a felicidade é uma espécie de algo abstrato. Poucas pessoas sabem definir a felicidade com exatidão, até porque cada um tem a sua. O consumismo é uma das armadilhas para a depressão. Existem estudos que comprovam que uma pessoa rica, mas não o suficiente para ter um jato, pode se sentir tão depressivo quanto uma pessoa pobre de dinheiro. E o que ainda é pior, a condição de não poder e ter isso jogado na sua cara ainda é pior do que apenas ser pobre. O meu sentido da vida. Decidi compartilhar o meu sentido da vida, porque me ajudou a me tranquilizar sobre o meu futuro logo após morrer.
Só de ouvir essa palavra, meu coração dispara, com uma mistura de sensações que me deixavam sem ar, em pensar: e quando eu morrer, será o meu fim e é isso? Ficarei presa na escuridão da inexistência humana? Nunca mais abrirei meus olhos para contemplar uma vista linda? Meu nariz nunca mais sentirá o ar que respiro? Não vou mais ouvir? Estarei no abismo do esquecimento e não tem como se salvar? Que vida mais injusta! Esses questionamentos me apavoraram durante longos e longos anos. Uma pessoa que não dava valor no simples e pensava que a felicidade estava no dinheiro, logo se desmoronara. Por fora forte, mas por dentro, um bebê indefeso com medo da escuridão eterna. Foi quando comecei a estudar sobre Deus. E acreditar que existe um ser infinito que rege o mundo foi incrível. Cada vez que estudava e lia, me sentia mais vivo, até que li o livro de João e vi que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. A possibilidade de vivermos uma vida eterna me animou. Ninguém herda o dom da vida eterna a menos que esteja disposto a sacrificar todas as coisas terrenas. Sacrificar coisas terrenas pode ser mais difícil do que achamos, mas no fim, tudo ficará para o próximo mesmo. Foi daí que tirei um sentido na minha vida e criei essa frase. Pelo menos eu nunca tinha ouvido antes. A vida na Terra é uma oportunidade dada por Deus para decidirmos aonde passaremos a eternidade. Se você se identificou com esse vídeo e também busca sentido na vida, convido a experimentar o mesmo que eu. Não custa tentar, afinal das contas, já tentamos de tudo mesmo. Se você não sabe orar, feche os olhos e diga: Deus, eu quero muito te conhecer, eu te aceito. Se você fizer isso, do fundo do seu coração, eu tenho certeza que tudo irá mudar, pois a palavra de Deus diz que Ele não resiste a um coração contrito. Foi assim que eu consegui enxergar algum sentido para minha vida, acreditar em um Deus por trás de tudo, que controla tudo e tem um propósito para tudo. Eu espero que isso te ajude também, pois me tirou do fundo de um abismo. Saber que existe um ser poderoso por trás de tudo que existe faz sentido para a nossa falta de sentido. A palavra dele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Era isso que eu precisava, me aliviar de toda a angústia que o mundo e a sua evolução me trazia. Tem muita gente vazia ensinando a ter propósito, mas no fundo, elas usam uma máscara, talvez para ganhar dinheiro e ter esse vazio preenchido momentaneamente, mas preenchido por coisas terrenas e materiais, que, como vimos, não adianta nada. Pois de conhecer a Deus, eu melhorei, como pessoa e como homem. Conhecer a Deus não eliminará nossas angústias, pois no mundo teremos aflições. Decidi compartilhar isso, pois como me ajudou e ainda ajuda, poderei ajudar pessoas que estão no mesmo lugar em que eu estava, pois acredito que não são poucas as pessoas que procuram um sentido. Eu acredito que foi Deus que criou tudo e é vantajoso seguir os conselhos do Criador, pois Ele deixou o manual da vida para conseguir vivermos e seguir olhando para o alvo certo, que traz sentido para a vida.